Olá, esse é o podcast do Ministério Público do Núcleo da Cidadania e hoje nós estamos aqui para conversar com a doutora Jaqueline Machado e com a doutora Helena Coelho. Ambas são juízas de direito da Vara de Violência Doméstica e também atuam na função de auxiliares da Corregedoria Geral de Justiça daqui do Mato Grosso do Sul. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, é um Obrigada, prazer. Paula. Prazer estar aqui conversando com você, Paula, é muito bom. A gente sempre tem algo em comum, né? Essa vida de juízes, promotoras, defensoras e tudo, a gente se encontra aí em momentos em que a gente sabe que a gente precisa da força feminina uma da outra, né? Sem dúvida, já tivemos várias pautas e trabalhos em conjunto, então assim, eu realmente admiro o trabalho de vocês e eu sei da importância do que faz, né, o nosso Poder Judiciário nessa pauta, não só dos direitos humanos, mas também feminina. Então, por conta disso, é uma alegria ter essas duas mulheres aqui de referência para o nosso estado e eu quero começar já perguntando para vocês, para que vocês digam para quem está acompanhando a gente, qual é a atribuição de vocês hoje? Então, eu estou na Corregedoria desde 2023, na gestão do desembargador Fernando Mauro e com a gestão do desembargador Rui Celso, também continuo na Corregedoria. A minha função é basicamente atender a questão do extrajudicial, dos cartórios extrajudicial. Então, eu fico na Corregedoria com a atribuição do extrajudicial, né? Paula, obrigada pelo convite, reitero as palavras da Jaqueline, é uma honra estar com você, a quem eu conheço há tantos anos, desde a época que a gente estudava para concurso, não é verdade? Exatamente, é uma longa estrada. Uma longa estrada. E atualmente eu estou também na Corregedoria, ambas somos, como você falou, titulares de vara de violência doméstica, mas estamos na Corregedoria. Eu, de meados do ano passado, na gestão do desembargador Fernando, que era então corregedor geral. Atualmente estou auxiliando o desembargador Rui na parte judicial, na parte disciplinar dos magistrados e magistradas. Perfeito. Então, para quem nos acompanha, a gente já conseguiu entender um pouquinho, né? Vocês estão hoje no Tribunal de Justiça, trabalhando junto à Corregedoria e também podem depois voltar para essas varas de violência doméstica, da qual vocês também já têm uma boa experiência de trabalho. E eu vou pedir agora para vocês contarem para a gente algumas das conquistas e dos avanços dos trabalhos de vocês recentemente. Bom, vou começar então aqui. Eu estou na magistratura há 24 anos, né, Paula? Eu vim de um outro estado, vim do Rio Grande do Sul, e desde que eu cheguei aqui, a vontade de trabalhar nessa questão dos direitos humanos e essa idealização que a gente tem mesmo, de conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, a minha vida começou aqui indo para Mambai, logo depois para Rio Negro, em seguida para Camapuã, e assim, depois que passa aquele susto inicial da carreira, né, de alguns meses, assim, para vocês pegar o trabalho, em Camapuã eu já consegui fazer algumas coisas, então assim, junto com uma colega sua, que é promotora, a doutora Luciana Rabelo, a gente criou lá a primeira experiência de família acolhedora aqui no estado. A gente criou também um espaço, o primeiro centro de atendimento à mulher, que não era com os protocolos e fluxos que existem hoje. Foi o embrião do que a gente tem hoje. Foi o embrião do que a gente tem hoje. Assim, porque a gente se viu lá sozinhas, duas, né, com vários problemas para resolver nessas questões ligadas à violência contra a mulher. E no interior do Mato Grosso do Sul. E com criança também, não tinha abrigo. O que nós vamos fazer? E aí a gente começou a trabalhar nisso juntas e foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Depois eu fui para Nova Andradina, e em Nova Andradina também trabalhei muito, porque fui para uma vara depois que foi criada, com aquilo que geralmente quem trabalha no direito não gosta muito, que é tudo que dá problema, que a gente sabe, que é família, violência doméstica, infância, né, civil. E aí eu fui para essa vara especializada, então lá também trabalhei muito com a questão do projeto padrinho, projeto adotar, para que essas crianças realmente conseguissem, porque tinha uma cultura que tem, né, às vezes, de que as crianças ficam crescendo nos abrigos, né? Infelizmente. Então, assim, me foquei nisso lá, que eu achava que era muito importante essa questão da infância e da mulher em situação de violência também.
Eu me foquei tanto que até vim com mais uma filha, né, quando eu mudei para cá. E é um problema que perdura, não é, doutora? Sim, com certeza. Mas eu acho assim que você desmistificar essa questão da adoção, né, daquela coisa de assim, eu quero um filho, né, e esse filho vem, ele vem com problema, ele não vem com problema, ele vem assim, ele vem... Tudo faz parte da vida, a gente não passa por essa vida sem ter obstáculos. Altas e baixas. Mas eu acho que quando desmistifica isso, as pessoas começam a entender o que é, né, ter um filho, que não precisa sair de você, assim. Então, isso é bacana. E depois, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, na verdade, quando abriu a vara de violência doméstica na Casa da Mulher Brasileira, e eu estava lá ainda em Nova Andradina, eu pensei, nossa, era tudo que eu queria, era uma vara assim. E, assim, um sonho que virou realidade. Eu vim para cá, na verdade, vim para uma vara civil, mas acabei permutando. E aí, quando eu entrei na vara, em 2016, eu comecei, então, a trabalhar com todo mundo que estava lá dentro, né, com quem estava à frente da casa, que na verdade era gestora da União, que era a Heloísa, e depois veio a Thay, né, a Carla Stefanini, as promotoras, a Luciana, a Clarissa, e as defensoras públicas também, para fazer o quê? A gente precisava fazer com que aquilo funcionasse sem que fosse uma torre de Babel, né, com as delegadas também, então cada um falando uma língua diferente. Um time de mulheres muito comprometidas, não é? Exatamente, sempre tem essas mulheres lá fortes e comprometidas, né. E aí a gente foi desenvolvendo projetos, né? Fui para a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, 2017 a 2019, e lá foram muitos projetos que a gente fez, muito mesmo. Entre eles, assim, os dois que mais se destacaram, acho que foi o Mãos Empenhada contra a Violência, porque é um projeto que até hoje, né, ele tem em outros estados. Essa semana mesmo, um colega lá de São Paulo me ligou, eles estão iniciando, na segunda-feira eles vão iniciar em Sorocaba, né, com esse projeto. É um projeto maravilhoso, porque é um projeto que você realmente leva a informação que aquela mulher precisa no momento que ela mais precisa. Fazer a diferença, não é? A vida delas. Depois teve o Protetivo Online, que a gente fez, eu e a Helena, daí já junto. A Helena veio para cá, me ajudou muito. Foi coordenadora depois, ela vai falar, né? A gente fez o Protetivo Online no momento da pandemia, ou seja, essas mulheres não podiam sair de casa. Então, como ia ficar aquilo, né? E a gente conseguiu, assim, num tempo recorde, né? Assim, a pandemia começou em março, aquilo não pode sair em junho, nós estávamos com a ferramenta já pronta. E já pôde colher bons resultados disso. Muitos, e tanto assim que no primeiro mês foi um boom de pessoas de fora, de outros estados, de outros lugares, pedindo medida protetiva através do... que era só para Campo Grande, né? E foi possível ampliar esse projeto? Então, sim, agora ele já está em todas as cidades do estado do Mato Grosso do Sul, ele está ampliado, né? Então, assim, é muito bom ver as coisas funcionando mesmo e facilitando a vida da mulher. Então, eu acho assim que falar em direitos humanos, para mim, está na minha veia. Eu adoro, são coisas muito boas. E assim, a gente pensa que indo para uma outra atividade, você não vai conseguir fazer, né? Quer dizer, você chega lá, eu vou ser juíza da corregedoria, eu vou trabalhar com a judicial, mas a gente consegue. Em todo lugar, né? Exatamente. A gente trabalha com direitos humanos em todo lugar, isso que é muito bom. Humanos que somos, né? A gente tem que ter os nossos direitos garantidos em qualquer lugar que a gente se encontre. Exatamente. E a gente parabeniza esse trabalho, porque nós vemos os resultados colhidos, a gente vê os avanços. A senhora mesmo contando que lá atrás não tinha nada, e alguém tem que começar a fazer isso, desbravar, né? Exatamente, e é difícil desbravar, não é fácil. As pessoas às vezes não entendem no início, né? Para que aquilo vai servir? Na verdade, acha que não... E a gente vê o resultado. Quando a gente faz projetos, quando a gente vai, o grupo reflexivo de homens, isso dá resultado. Dá um resultado, assim, extraordinário, na verdade. É porque os homens, eles, inclusive aqueles que já responderam por crimes de violência, eles continuam na nossa sociedade, sim, não é? Sim. Tendo novos relacionamentos com filhos. Então, esses homens, eles precisam dessa noção de como vamos nos comportar de agora em diante para sermos melhores, não é? E isso a gente pode ajudar nesse processo. Com certeza. E a gente não tinha grupos em Campo Grande reflexivos. E agora temos. Sim, a gente começou em 2017 para 2018 com Dialogando Igualdades. Então, trouxemos para cá o pessoal do Instituto Alban de Minas Gerais, que fazia muito tempo que tinha a expertise, né? Expertise nisso. E foi muito bom mesmo. Agora já tem convênio com o município e tudo, já melhorou bastante. Ficamos felizes. Agora a doutora Helena, que também já tem aí mais de 2 décadas de magistratura, vou pedir para a senhora dividir um pouquinho também com a gente da sua história, das suas conquistas e avanços. Bom, eu comecei a trabalhar com violência doméstica há menos tempo. Eu vim para Campo Grande em 2019, em janeiro de 2019, depois de passar uma temporada numa vara civil, eu vim para uma vara de violência doméstica e comecei a trabalhar com isso e cada vez mais me apaixonar pelo tema. E
sucedi a Jaqueline na coordenadoria da mulher também. Fui fazer um mestrado em Direitos Humanos para aprender ainda mais como, não só na prática, né, mas também como a doutrina poderia complementar o meu trabalho e vice-versa, né? E foi muito boa essa experiência do mestrado. E trabalhar com os direitos humanos é um desafio, né? Porque, primeiro, até o conceito, né, que as pessoas confundem, né, não entendem muito bem, existe um desvirtuamento do que seria isso, né? Levaram para uma pauta de muita ideologia e a gente sabe que a vida real, a vida concreta, ela é muito mais complexa, não é? Muito, e no desrespeito, sempre quando a gente faz formação, e nós duas fazemos formação, tanto para juízes e juízas, quanto para servidores ou quem quer ingressar em alguma carreira jurídica, eu sempre falo que, quando eu dou aula sobre isso, né, direitos humanos não diz respeito a uma pauta, né? Não diz respeito à esquerda ou à direita, diz respeito a todos nós. Exatamente. Né? Diz respeito a todos nós temos que ter essa compreensão. Né? E aí me vi envolvida com os projetos, como sucedi a Jaqueline na coordenadoria da mulher aqui do Tribunal de Justiça, com esses projetos que receberam prêmios, reconhecimento nacional e internacional. Nós fizemos capacitação do Mãos Empenhadas em Portugal. Então, foi um trabalho muito intenso. Né? Foi durante a pandemia que não conseguimos fazer o Protetivas Online, fizemos outros projetos também. E isso vai nos alimentando, vai demandando e cada vez mais essa vontade de trabalhar com isso, porque realmente a gente vê resultado. E eu acredito que, mesmo sendo titular de uma vara de violência doméstica, uma vara que tem competência para julgar os crimes, né? Eu acredito que o direito penal ele não é a resposta 100% adequada para 100% dos casos de violência doméstica. Concordo. Né? Então, a gente tem que trabalhar na educação mesmo, na educação pelos direitos humanos, na educação pela igualdade, na educação das pessoas, dos homens e das mulheres também. Porque eu falo, né, as mulheres também fazem parte disso e perpetuam essa violência que a gente vive. Né? Então, a gente... estamos na corregedoria e tentando ter esse olhar, até nos processos, né, que são processos administrativos, mas como a Jaqueline disse, direitos humanos cabem em todos os lugares, né, perspectiva de gênero, a gente procura imprimir esse olhar em tudo que a gente faz, porque a gente pensa e acredita assim. Para termos uma sociedade mais humana, mais evoluída, não é, doutora? É isso que eu penso. E a gente tem caminhado nesse sentido, em conjunto as instituições, eu vejo que isso tem funcionado muito. E aí, dentro dessa ideia, eu queria pedir para vocês colocarem para a gente quais são os projetos atuais, com quem que vocês estão trabalhando hoje. Então, o desembargador Rui Celso é uma pessoa que eu acho que todo mundo conhece, ele é professor, né? E ele é muito ligado nessa pauta de direitos humanos, ele está sempre preocupado com isso, em fazer alguma coisa, e assim, é uma satisfação trabalhar com ele nesse sentido, que a gente pode colocar assim, toda a nossa criatividade para funcionar, né? Então, eu trabalhando com cartórios extrajudiciais, a primeira coisa, quando ele chegou, ele colocou uma experiência dele mesmo num atendimento e disse assim, poxa, o atendimento poderia ser melhor, né? E aí a gente começou a pensar, conversou com o presidente da Noreg, o Leandro, que é uma pessoa muito parceira também, o Helder, que também é do IPTB, que é delegatário, e aí nós colocamos essa preocupação para ele, né? A gente tinha que melhorar o atendimento dos cartórios, né? As pessoas têm que ser atendidas com um olhar mais atento, mais escutativo, um olhar mais humanizado. E aí eles, da Noreg, eles criaram a Escola de Escreventes, né? Então, para fomentar, além da questão toda do trabalho em si, né? Para melhorar, para que fosse imprimir também esse olhar de um atendimento diferenciado. E aí a gente começou a fazer, a gente criou um projeto chamado Cartório 60+, né? Que é essa cartilha aqui, né? Que não só a cartilha, óbvio, o projeto é amplo, mas assim, de atendimento das pessoas idosos, né? Das pessoas idosas. Qual que é o objetivo? A gente sabe que a violência patrimonial e financeira contra os idosos é altíssima.
a nossa experiência na vara de violência doméstica, a gente já vê isso com relação às mulheres, às mães idosas, né? A senhora pode dar um exemplo, doutora Helena, o que é violência patrimonial para quem está nos assistindo? Violência patrimonial, ela é desde retenção de documentos da mulher, né, pensando na violência praticada contra a mulher, né, desde a retenção de documentos, retenção do salário, benefícios, retenção de benefícios, ou, por exemplo, quando o homem entra no lar comum e ele destrói a casa inteira. Você entra, a primeira impressão que você tem é que ele destruiu a casa inteira, mas quando a vítima começa a relatar, fica bem claro que ele destruiu as coisas dela, que ela comprou com o dinheiro dela. Então, por exemplo, se a televisão foi ele que pagou, a televisão ele não vai quebrar. Exato. Ele quebra toda a casa, as coisas que ele entende que pertencem a ela. Destruição de documentos também, né? Rasga certidão de casamento, queima fotos. Porque muitas vezes a mulher nem imagina que ela está sendo vítima de um crime, né? Ela acha que é uma briga dentro de casa, né? E é muito pior Não do é, que não isso, é. né? Não. Muitas mulheres acreditam que elas têm mesmo que passar o salário para o marido, né? Que ele controla tudo. Pode ser uma coisa combinada. Sim, aí mas é diferente. Né? Mas quando é uma coisa que é obrigatória você receber e repassar tudo, Fruto né, do trabalho dela, né? Ela não ter a administração do dinheiro dela, já né? configura a violência. Sim, e também o próprio crime de furto ou de roubo que nós temos também. A gente tem casos, por exemplo, sempre conto de um homem que o carro era dela, ele foi devolver o carro, furtou o volante, foi embora com o volante do carro dela. Então, assim, a gente tem todas as situações mais bizarras, por assim dizer. Exato. É importante ressaltar, complementando a Helena, que assim, quando não é o companheiro, o homem, às vezes a mulher fica viúva, quando existe esses relacionamentos abusivos e muito machismo, a mulher ela passa a ser comandada pelo filho, se ela tem filho. Então, assim, não é incomum eles irem até o cartório, por exemplo, fazer uma procuração em que ela passa todos os poderes para gerir, os bens, para gerir, né? E ela fica alheia ao patrimônio que ela dela. é uma pessoa apta a regir o próprio patrimônio. Ela pode cuidar da vida dela, né? Não é uma interdição, não é alguém que, né? Mas isso acontece muito. Então, assim, pensando nisso, a gente elaborou essa cartilha, a gente gravou aulas, tem uma psicóloga que é especialista, né, nesse tema de idosos, né, do envelhecimento, e ela gravou aula para os atendentes, porque assim, muitas vezes as pessoas, o capacitismo, ele está dentro da cabeça da gente e a idade também, né? Eu vou pedir para quem não é do direito, a senhora explicar o que é o capacitismo. Então, na verdade assim, é você achar que uma pessoa que tem ou alguma deficiência ou a idade avançada, ela não é capaz mais de tomar suas decisões, então você nem sequer ouve ela, né? Então, assim, a gente comenta muito, Helena, né? Por exemplo, se é sua mãe, né? A mãe da gente já tem uma idade assim, você chega no médico com ela, às vezes ele começa a perguntar para você o que ela tem, quando ela é totalmente capaz de dizer o que ela tem, o que ela sente, né? Às vezes a gente está invadindo o outro sem perceber, não é? E isso acontece muito, quer dizer, o idoso chega, de repente, num cartório, ou em qualquer lugar que seja, não só nos cartórios, ou até no cartório judicial mesmo, e assim, ele não pergunta para ele qual que é o problema, o que é, não, pergunta para quem está acompanhando ele. E isso favorece, né? Favorece que ocorra uma violência patrimonial financeira. Por quê? Porque esse idoso ele pode não saber o que está acontecendo ali. Exato. Né? Então, se você não conversa só com ele, se você não pergunta para ele, né, se ele sabe o que está acontecendo, se ele sabe o que ele está assinando, por que ele quer fazer aquilo, né? Às vezes ele entrou lá, assinou uma coisa que ele nem sabia o que era. Então, esse cuidado é muito importante, esse olhar, essa escuta. Quem está indo lá é aquela pessoa que tem mais do que 60, mais do que 70, mais do que 80, mas isso não quer dizer que ele esteja incapaz de gerir seus bens e sua vida, né? Concordo perfeitamente. E essa capacitação, ela tem acontecido no estado todo? Nós começamos, sim, porque a Escola Escreventes é EAD, né? Então foi gravada essa aula e esse módulo, porque é uma escola assim, os delegatários e tal, eles têm, eu acho, uma contribuição e tal, para quem quer fazer o curso. Mas esse módulo especificamente de atendimento, ele vai ficar de forma gratuita na plataforma. Perfeito. Né? E aí essas pessoas vão poder ver e acompanhar e entender por que esse atendimento tem que ser diferenciado.
E podem assistir de onde elas estiverem. Sim, então. Exatamente. E a gente vai prosseguir com outras coisas. A gente vai estar pensando em instituir o selo do cartório 60+, para os cartórios que realmente fizerem diferença, né? Então a gente vai fazer depois uma monitoração desse projeto para ver como que está, né, uma pesquisa de satisfação entre as pessoas idosas. Então tudo isso a gente vai aprimorando. Então já está em funcionamento. Já. E aí o que eu queria pedir para vocês trazerem para a gente, o que vocês estão sentindo agora como novos desafios que a gente pode assim informar para a sociedade, como que o Poder Judiciário pode ajudar, orientar as pessoas nessas situações de dúvida, quando esse tipo de situação está acontecendo dentro de casa. O que as pessoas podem fazer? Existe um canal que elas podem procurar? Existem vários canais, né? Nós temos assim, o Protetivas Online é um, que as mulheres podem pedir, né? Dentro entra no computador, no seu celular, no site do Tribunal de Justiça, lá está Protetivas Online, né? Mas assim, com relação a isso, tem o Disque 100, o Disque 102, todos aqueles Disque que já são conhecidos. Que já são conhecidos, né? Com relação aos cartórios, a Corregedoria tem um canal de chamados lá, que a pessoa também pode entrar no site do tribunal. E ali no site do tribunal tem a logo da Corregedoria, lá vai ter um canal de chamados que ele pode, né, perguntar, pedir. Na verdade, essa semana chegou até uma medida protetiva dentro desse canal. E aí vocês fazem como, doutora Helena? Vocês encaminham isso para o setor competente, para a vara? Sim, a gente encaminha, já entra em contato, né? Nesse caso especificamente caiu lá comigo e aí a gente já encaminhou, já entrou em contato com a mulher, ela já fez o que tinha que ser Então, feito. se a pessoa na hora ela tiver dúvida, ela não souber onde ela procura algum desses canais que mesmo que não seja naquele, ele vai encaminhar para o outro. Sim, sendo da área ali do judiciário, que a gente possa fazer esse encaminhamento, a gente faz sim. Senão a gente informa para ela, né, como que ela faria. Né, Porque no Ministério Público nós sentimos que às vezes as pessoas elas têm um pouco de angústia, elas não querem ir na delegacia de polícia, têm medo, então assim, elas têm outras formas de procurar ajuda e de procurar amparo, não é? Sim. E hoje em dia com a internet isso é muito facilitado. Eu sempre falo para as mulheres que estão num relacionamento abusivo, às vezes ela não quer denunciar mesmo, e a gente não pode julgar uma mulher que não quer denunciar, porque um relacionamento, assim, ele... Tem muitas nuances. Tem muitas nuances, tem filho, tem objetivos, tem o próprio sentimento que essa mulher tem. Então, assim, a gente tem que estar preparado para não julgar e entender que, às vezes, ela vai precisar, por várias vezes, passar por isso até que ela tenha coragem de fazer uma denúncia. Mas enquanto ela não faz essa denúncia, ela pode ter o atendimento. E estamos ali, né, para orientar, acolher. Exatamente, um atendimento adequado, que entenda que ainda não é o tempo dela, mas que a gente está ali para o momento que ela precisar, né? E ela saber que ela pode procurar essa porta lá na frente, não é? Assim como as pessoas idosas também. Eu acho que elas têm que começar a aprender que elas estão na disponibilidade dos seus bens, de tudo, e que elas têm canais também para reclamar. Elas não precisam, principalmente com relação às mulheres idosas, que é onde mais acontece, geralmente. Para que a autonomia delas seja respeitada. Para que elas entendam que elas têm que ter autonomia. Mas eu fui casada há tanto tempo, tudo era o meu marido que fazia, agora, daí como ele faleceu, é o meu filho. Mas por quê? Você não consegue? Por que você não consegue? Por que você se anulou? E às vezes a mulher até, ela consegue dizer que ela está insatisfeita, mas ela não sabe como sair daquilo. Sim, então essa orientação pode ser dada. Ela fica muito amarrada naquilo de que a mulher sempre tem aquele cuidado com a família, né? De que ela não quer ficar de mal com o filho, com a filha. Então ela vai deixando as coisas acontecerem. Só que chega um ponto que às vezes fica muito grave. Agrava. Nós temos isso também nas promotorias do idoso, a gente sente essa angústia e nós também fazemos esse mesmo trabalho de orientar, explicar e entender que vai ter um momento que a pessoa vai conseguir muitas vezes trazer toda a realidade dela à tona. Mas enquanto isso não acontece, a gente faz esse mesmo trabalho. Sim. E, doutora Helena, nós já vamos caminhando para o final. A senhora tem alguma colocação que seja importante, algo para dizer para quem nos acompanha sobre o trabalho de vocês? Para dizer que em breve, né, nós vamos lançar a continuidade desse projeto com os cartórios. Vai ser voltado para as pessoas com deficiência, né, um projeto com os cartórios extrajudiciais, para formar e capacitar o atendimento das pessoas com deficiência. Ter um olhar diferente nesse atendimento e também pensar no selo, né, do cartório mais acessível, não só com estrutura física, como também um atendimento especializado e diferenciado para essa população vulnerável, né? Quando a gente fala em idoso, em mulher, em pessoa com deficiência,
a gente tem que pensar que eles têm uma coisa em comum, que é a vulnerabilidade. Exato. Né? São populações que são mais vulneráveis. E o que tem em comum, eu pensando, ouvindo vocês falarem, a gente tem que pensar que, assim como as crianças, né, o local onde mais acontece qualquer tipo de violência com essa população é dentro de casa. Exato. Né? Então, assim, se eu puder ter alguma colocação para fazer final, é porque as pessoas redobrem o olhar com essa violência que acontece dentro de casa. A violência contra a mulher, ela acontece predominantemente dentro de casa, assim como a violência contra o idoso, com a pessoa com deficiência e contra a criança. Geralmente, quem é próximo, né, o cuidador, ou alguém que tem algum tipo de poder em relação a essa pessoa, muito provavelmente vai ser o agressor. Então, para que as pessoas estejam atentas a isso, né? E tentem mudar essa realidade. Às vezes um vizinho, um familiar que está percebendo alguma coisa estranha, alguém Amigos. dentro da escola, exato. Porque muitas vezes a vítima ela não tem coragem, porque ela está realmente naquela situação de medo, de angústia, mas quem está perto pode começar a dar esse apoio, esse suporte, não Muitas vezes a vítima nem se reconhece como uma pessoa que está sofrendo violência. Que ela já aceitou aquilo, não é? Já normalizou. Já normalizou. Eu acho que a gente tem que resgatar isso, né, do respeito, né, ao idoso, à pessoa idosa. Quer dizer, se nós tivermos muita sorte, nós também vamos ser idosos. Exato. Então, assim, esse respeito, realmente resgatar isso, né? De saber que aquela pessoa ela tem muita coisa para te passar ainda. Ela não é, né? Parece que a sociedade está muito assim, está muito superficial e está deixando de lado. Não, já não tem mais nada. Não, tem muito a nos passar. Sem dúvida. Desculpa, mas assim, e a gente tem que falar sobre isso, né? Uma vez nós ouvimos numa reunião, não, quanto mais vocês falarem, mais vai aparecer crime. Não, mas não é isso, a gente tem que falar, dar nome para essas situações, né? E trabalhar na prevenção dessas situações. Eu concordo, porque o crime ele não surge porque nós estamos falando. Na verdade, a denúncia começa a surgir porque nós estamos falando. Então, as pessoas têm coragem de trazer o problema à tona, porque elas percebem o quanto elas estão em sofrimento e que há quem possa ajudá-las, não é? Exato. E nós estamos aqui para isso. Sim. E a senhora, doutora, quer finalizar também com alguma colocação importante? Não, eu acho que o importante é isso, a gente caminhar sempre pensando em melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que a gente não pode passar por essa vida de forma a não deixar nada, né? Uma sementinha a gente tem que deixar aqui. Eu acho que o mínimo que a gente faz já é alguma coisa, né? Se a gente conseguir ajudar a vida de uma pessoa a melhorar, a gente viu lá no registro, assim, né, doutora Paula, o que a gente fez com aquelas pessoas, moradores de rua, pessoas idosas e tudo. E assim, a gente vem fazendo isso constantemente ali na corregedoria, seja com a questão dos idosos, com a questão dos indígenas, que a gente também está trabalhando muito no subregistro de pessoas indígenas. E é esse o nosso trabalho, eu acho que é esse o nosso papel. A gente não está nessas funções à toa. Vamos resgatando a dignidade das pessoas, porque nós temos muito trabalho ainda pela frente, né? Muito. Eu agradeço muito o carinho de vocês conosco, a presença, e eu digo que o Ministério Público está sempre de portas abertas para a gente trabalhar junto, porque a nossa sociedade, ela espera da gente e nós podemos entregar muito ainda em conjunto. Muito obrigada. Com certeza, nós que agradecemos. Obrigada.